Fala galera, meu nome é Molini Silva, você está assistindo a mais um vídeo aqui no canal da Molines Studios. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. A gente vai fazer agora um Molines Review aqui do filme do Flash, tá? Eu assisti o filme do Flash e esse vídeo foi um pedido do Noob Gamer Renan. Então vou gravar aqui esse Molines Review para vocês e aí vocês me dizem depois o que vocês acharam do filme também aqui embaixo, beleza? Então eu tava esperando nada desse filme, para ser sincero, com as polêmicas que a gente teve com o Ezra Miller aí e toda a confusão na produção do filme, eu realmente não estava nem um pouco ansioso para esse filme, tá? E eu confesso que assim, eu reconheço os problemas do filme, e não são poucos, tá? Mas foi um filme que me agradou, assim, na questão da história. A conclusão deles, dentro do contexto do filme, e fora do contexto do filme também, é muito bom. E eu gostei porque foi diferente da animação do Flashpoint, né? Eu já falei aqui que eu não sou leitor de quadrinhos, então não sei como que é a história do Flashpoint nos quadrinhos, tá? Mas eu assisti a animação da DC, né, do Flashpoint. É uma animação que eu gosto muito, eu acho ela impecável, assim, tanto questão de história, em questão de animação, os fanservices que a gente tem ao longo da história, né? E assim, eu realmente não estava ansioso para esse filme do Flash. E aí o filme chegou. A gente tem aquele problema que, pra mim, é um problema isso, né? Eu não enxergo de forma alguma o Ezra Miller como Flash, cara. Eu não consigo ver um Flash nele. Pra mim, ele é uma tentativa fracassada da DC criar um Homem-Aranha dele, sabe? Ele é o personagem ali que ele é colocado ali para ser o alívio cômico. Que é a mesma coisa que a introdução do Homem-Aranha no universo Marvel, sabe? E assim, se eu não me engano, até quando o Flash foi lançado no filme da Liga da Justiça, se eu não me engano, foi perto, inclusive, de Guerra Civil. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas eu lembro que muita gente na época comentou isso também, que, tipo assim, a relação Flash com o Batman é a mesma relação do Homem-Aranha com o Homem de Ferro, sabe? No MCU. E eu não consigo comprar o Ezra Miller como Flash. Beleza, a gente tem aquele monte de piadinha, que, pra mim isso daí corta a história porque foi num tom exagerado, sabe? Apesar de que umas poucas, de 1/4 de piadas eu dei risada, mas o resto pra mim foi muito forçado. E assim, o pessoal fala assim, quando o segundo Flash, né, que é aquele Flash do passado, que é o Flash bobão, inocente, que ainda não tem os poderes, aparece, ele é tão mais escrachado que o anterior ele meio que deixa de ser aquela galhofa, sabe? E a galhofa passa aqui pra esse. Ele meio que sobressai a cena do outro. E, cara, é muito ruim. É muito ruim. Então, assim, questão de... Não é que o Ezra Miller é um mau ator. Ele não é um mau ator. Ele só não combina com o papel do Flash, tá? E aí a gente tem o CGI. O CGI, sendo bem sincero com vocês, é uma verdadeira bosta, tá? Vocês assistiram? Até coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, porque assim, eu não assisti esse filme no cinema, vou confessar aqui pra vocês, assisti ele piratão mesmo na internet. E se eu tivesse gastado 1 centavo do meu bolso pra assistir esse filme no cinema, pra assistir o que foi, eu ia ficar muito irritado, cara. Muito irritado. Porque o CGI é uma coisa absurda. A gente tem aquela cena lá que é completamente em CGI, que é a cena dele explorando o multiverso ali, né? E essa cena, apesar do CGI ser ruim, esse conceito de como eles introduzem o multiverso ali é sensacional, a gente já vai falar disso, tá? Mas aquela cena ali, eu vi muita gente falando, o diretor falou que foi proposital, tudo bem, então vamos lá. O que eu interpretei daquilo lá? Realmente, a cena do multiverso era proposital ser daquela forma como foi, tá? Era proposital ser todo em CGI. Só que o CGI ali também tá ruim, cara. Então você quer fazer uma cena em CGI, não tem problema, mas faz um CGI bem feito. Tá? Não faz um CGI de PS4, um CGI de videogame, sabe? Porque a coisa não casa com a vida real que tá no filme, com o ator real que tá ali no filme, sabe? Fica muito esquisito. Esse vídeo aqui vai ter spoiler, tá? Mas quando
O Nicolas Cage aparece no final, cara, a cara dele me lembrou a Renesmee do Crepúsculo, velho. Lembra da Renesmee, o bebezinho lá da Bella? Que ela segura o bebê, se olha assim, a cara do bebê é CGI, parece que tá derretendo. É a mesma situação. E tipo, o formato do corpo, tudo deformado. Mano, é muito ruim. É muito ruim mesmo, velho. A gente tem o Batman do Michael Keaton. Antes de assistir o filme do Flash, eu assisti os filmes do Batman do Michael Keaton, que eu não tinha assistido, tá? E eu confesso que, talvez por ser antigo, a história não me prendeu tanto, embora eu reconheço que pra época os efeitos eram muito bons. E eu até que gostei do Batman dele. Quando ele aparece aqui, a primeira cena dele todo barbudo lá e tal, na mansão Wayne, eu falei, cara, isso daí não vai ser legal, velho. Eles não vão meter essa no Batman. Mas acontece que aquilo lá foi só a introdução dele, ali naquele filme. Ele rouba a cena em todos os momentos. Aliás, só ele não, o Ben Affleck também, cara. O filme é um filme, praticamente, é um filme do Batman. Sabe? Meu, você tá vendo o Flash. A hora que o Batman aparece, todo mundo, tipo, fica entusiasmado com aquilo, fica nostalgiado com aquilo. E eu nem sou tão fã assim do Batman do Ben Affleck, mas nesse filme aqui eu gostei pra caramba dele, assim como eu gostei no epílogo do Snyder Cut, sabe? Quando a Gal Gadot aparece, ela rouba a cena também. E a Gal Gadot, ela é presença, a gente sabe disso desde quando ela apareceu lá em Batman vs Superman, sabe? E aí a gente tem a Supergirl. Ela é a prima do Kal-El. Nesse contexto desse universo aí em que está se passando o filme, eles decidiram, ao invés de colocar o Superman, colocar ela, por todo o contexto fora por todo o contexto das produções, por todo o contexto do filme, né? E assim, ela é uma boa Supergirl. Nossa, falei Supergirl, velho. Ela é uma boa Supergirl. O problema aqui é que ela não tem carisma. Ela não tem a atriz não tem um pingo de carisma. Não sei se é só pra esse papel, eu nunca vi ela em outras produções, mas não fica bom, cara. Embora o uniforme dela esteja legal, embora ela seja uma mulher muito bonita pra se colocar como Supergirl, e a Supergirl, eu acho que ela tem que ser bonita, tá? Mas a atriz não tem carisma. Não sei se é só interpretando esse papel ou se é em outros papéis também, mas não dá certo, não funciona, sabe? E esse tipo de coisa é um alívio pra mim que o filme provavelmente não vá se estender pro universo do James Gunn agora na DC, sabe? Aí a gente tem a história. A história, pra mim, é sensacional. Como eu falei, a forma como eles introduzem o multiverso, eles até brincam um pouco com a questão da Marvel, né? Enquanto o Batman do Michael Keaton lá, o Bruce Wayne do Michael Keaton tá explicando, e aí ele pega o macarrão e joga na mesa assim, é um negócio impecável, é um negócio sensacional, que assim, eu não sei como eles chegaram a essa conclusão de colocar uma explicação dessa forma, mas eles inclusive fazem uma sátira com a Marvel na hora. Ele pega os 3 macarrão assim, ele explica, né? As pessoas acham que o multiverso ele separa o macarrão. E aí depois ele pega toda aquela gororoba e põe lá aquele macarrão lá pro Ezra Miller. E, cara, essa explicação foi sensacional. É uma explicação que consegue vender o filme, sabe? Aí você tem a questão de quando eles estão naquele círculo onde aparecem várias terras diferentes, né? Que são os multiversos em si. Também é sensacional, embora seja isso, como eu tenha falado que seja ruim, é sensacional aquilo. A forma como eles colocam aquilo lá e vai mostrando terra por terra, elas se colidindo, tendo talvez uma premissa de uma incursão como vai ter no MCU, sabe? Então assim, em questão de multiverso da MCU e multiverso da DC nos cinemas, o multiverso da DC tá ganhando de 10-0 pra mim, cara. E a gente tem a conclusão do filme. Que assim, vamos explicar um pouquinho do que é essa conclusão. O Flash do Ezra Miller, ele não vai continuar no universo de James Gunn. Eu espero que não, tá? Eu espero muito que não. Pra mim eles tinham que zerar tudo, já que não vai ficar com o Superman do Henry Cavill e tal, zera tudo, tira a Gal Gadot, tira o Ben Affleck, tira o Henry Cavill, tira o Ezra Miller, tira todo mundo e rebuta tudo, sabe? Coloca, porque quanto mais você desassociar e criar uma coisa bem feita, melhor, porque se tiver um dos atores
que participou desse universo aqui no do James Gunn, as pessoas vão associar isso contigo. Então você tem que desassociar o máximo possível. E a conclusão dessa história é sensacional. Por quê? Ela é diferente da conclusão da animação Ponto de Ignição do Flashpoint, né? Aqui eles terminam no Flashpoint, se eu não me engano, o Flash ele consegue voltar para a realidade dele. Ele decide que ele não precisa salvar a mãe dele, ele não precisa que o pai dele seja solto. Ele vai, causa o caos no multiverso ali, literalmente, né? E aí ele dá um jeito de consertar ali, que eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti, mas eu não lembro exatamente como é, e ele volta para a realidade principal dele do jeitinho que estava, sem mudar nada. E aqui não acontece dessa forma. O Flash do Ezra Miller, ele tenta mudar novamente o que aconteceu com a mãe dele, e ele decide que ele não vai mais tentar isso, sabe? Chega no final do filme, ele pega, ele coloca lá, eu não lembro o que era aquele pacote que ele tava colocando lá, cara. Eu assisti esses dias, mas fugiu da cabeça agora. Mas, enfim, é um pacote que fez com que um produto lá do mercado que fez com que a mãe dele morresse. E ele coloca o Flash, o primeiro Flash que foi, ele passa, tira o negócio, ele pega outro e coloca no lugar. Pra fazer com que realmente ele entende que a mãe dele tem que morrer, pro universo voltar ao normal e tal. Só que aí tem um problema, porque quando ele volta para a realidade dele, ele faz com que o pai dele seja livre. Que da onde saiu, no ponto principal onde ele saiu, no universo dele, não é assim, sabe? E é como se fosse aquela questão da Marvel, o ponto absoluto no tempo. Aquilo tem que acontecer. E no momento em que ele faz isso, novamente ele muda. E aí chega, ele recebe, eu não lembro se ele liga ou se ele recebe uma ligação do Batman e do Bruce Wayne, né? O Bruce Wayne fala com ele, fala, eu tô chegando aí. Quando ele chega, todos os paparazzi e tal, e a hora que vai ver, é o Batman do George Clooney. É outro Batman, tá? E aí, o que isso prova pra gente? Prova que, primeiro, realmente eles não vão continuar com Ezra Miller, justamente por isso eles finalizaram dessa forma, mostrando no contexto do filme que isso aqui vai continuar assim. Agora que ele já fez a primeira mudança, que foi tentar voltar no tempo para alterar o presente dele, nada mais vai voltar ao normal, sabe? Vai sempre estar acontecendo uma coisinha e esse universo vai ficar assim. Esse universo está perdido agora, entendeu? E isso é a simbologia por trás do universo da DC que a gente estava assistindo. O universo da DC agora está perdido. Não tem mais conserto. Ele vai continuar fragmentado dessa forma. Não tem o que fazer. Então você precisa do James Gunn para reiniciar. É essa mensagem que eles passam aqui no final desse filme. E para mim, isso é uma forma brilhante de você terminar um universo. Sabe? A gente tem a questão também de que talvez o Batman do Christopher Nolan, eu esqueci o nome do ator também, da trilogia do Cavaleiro das Trevas, talvez ele aparecesse aqui no final do filme com o George Clooney. E aí tem um outro ponto, cara. Aquele Batman da trilogia do Cavaleiro das Trevas, pra mim, é o melhor Batman do cinema. Assim, depois daquele Batman, ou você copia a fórmula, não a história, tal, mas ou você copia aquela fórmula do Christopher Nolan, ou você vai falhar em criar uma história do Batman, sabe? A não ser que você apresente algo muito inovador, mas aquilo lá é impecável. E o tom daquele Batman não casa aqui com esse universo da DC, cara. Não casa com esse universo do Ezra Miller, sabe? Então não tem como você inserir aquele Batman. E pra mim, foi um acerto muito grande o ator desse Batman aí, que novamente eu esqueci o nome. O ator desse Batman ter dito que ele não ia participar desse filme, cara. Independente do motivo que seja, se é mesmo pelo Christopher Nolan não estar na direção do filme, ou se ele realmente não quis porque ele entende que esse universo da DC tá fadado ao fracasso, sabe? Mas assim, não tem o que fazer. Aquele Batman não casa. Então, pra mim, colocar o George Clooney aqui no final no lugar foi uma decisão assertiva, tá? Então essa é a minha opinião sobre esse filme do Flash, tá?
Agora eu tô ansioso para saber o que James Gunn vai fazer com o universo da DC agora. O nosso Superman já foi selecionado, a gente tem boatos aí que o ator do Supernatural também tá tentando o papel do Batman, né? Então vamos ver como que vai ficar. Eu espero que o James Gunn acerte, tá? Sobre o James Gunn, eu não curto, eu acho o filme do Esquadrão Suicida dele superestimado. O antigo é ruim, apesar de ter alguns pontos que eu gosto naquele filme, tá? Mas esse Esquadrão Suicida do James Gunn, eu acho ele superestimado. Eu não curto, não é um filme que me agrada. Entendo porque muita gente gosta, tá? Entendo porque o filme fez sucesso. Mas pra mim eu não compro. Pra mim é uma tentativa fracassada de fazer uma coisa igual o Guardiões da Galáxia, que não deu certo. Enfim. Mas é isso, gente. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do filme do Flash, se você concorda com tudo que eu disse, se você discorda. E eu vejo você no próximo vídeo. Falou, obrigado e até mais.